qualquer autor, qualquer obra, a gente tem que saber um pouco da personalidade dessa pessoa, porque senão vai ficar muito, muito distante o significado que o autor daquela obra quer passar e aquilo que nós entendemos. A obra de Ubaldi é cristocêntrica. Então, estamos falando de uma alma franciscana, mas que tem como tal, como franciscana, que tem a sua inspiração, a sua fonte, o seu roteiro, o seu propósito, sempre a figura do Cristo, como base, como meta, como meio, como recurso inspirador o tempo inteiro. Ele queria sempre organizar, desde que ele começou a se corresponder com o professor, eu acho que nos anos 49, que ele começou a se corresponder, ele queria assim, entender a dimensão daquela obra e o quanto tinha de conexão com o espiritismo. E aí ele estudou italiano e começou a se corresponder. Ele já tinha notícias que o Dr. Canuto Abreu tinha viajado à Europa e tinha tido um contato pessoal com o professor Ubaldi. E aí ele, junto com mais algumas pessoas de outros estados, começou a organizar uma vinda de Pietro Ubaldi ao Brasil em 51. O destino de Ubaldi não foi determinado nesta vida. Ele já veio praticamente direcionado para essa missão. Claro que ele teve o livre-arbítrio de aceitá-la ou não, no final das contas. Segundo Ubaldi, e aí ele desenvolve isso no livro A Grande Síntese, no livro Deus e Universo, no livro Sistema, no livro Queda e Salvação e no livro Cristo. Esses são os 5 livros cuja o pilar, a coluna vertebral é a queda espiritual. Então, ele diz que a criação do sistema, como é fora de tempo, sempre existiu. Sempre existiu. E que, logo, nós somos deuses, como fala o Salmo 82, versículo 6, e Jesus repete isso no capítulo 10 de João Evangelista, vós sois deuses. Então, se nós somos deuses, nós sempre fomos eternos. A criação foi uma criação espiritual. Espiritual. E nós fomos criados perfeitos. Estamos falando de Pedro reencarnado. Então, há uma relação visceral, absoluta entre Cristo e ele. E cada página da obra ubaldiana revela e confirma essa inspiração. Agora, é preciso entendê-la tecnicamente, com mais detalhes, para compreender como ela se desdobra ao longo da obra, desde as grandes mensagens, desde a mensagem de Natal, até o livro Cristo, exatamente com esse título, né? Que é o último volume da coleção ubaldiana, de 24 volumes, e que coroa, é o ápice do reencontro dele, digamos assim, com Cristo. Os seus últimos momentos, relendo aquela passagem do Evangelho na praia, né? Depois da ressurreição, quando Cristo pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, né? E assim são os últimos momentos de Ubaldi na Terra, né? Revivendo esse momento. A missão estava cumprida, né? Conforme programado. As grandes mensagens, as chamadas grandes mensagens, equivalem mais ou menos ao prefácio, vamos dizer assim, da obra ubaldiana. E a grande síntese teria, no desdobramento do seu trabalho, um papel equivalente àquele que o Livro dos Espíritos tem para a codificação kardeciana. Então, a grande síntese é o primeiro volume, né, assim como o Livro dos Espíritos, mas é também a pedra fundamental
do trabalho de Ubaldi. É a partir dele que todo o restante se desdobra, a tal ponto que é possível reconhecer e identificar pedaços da grande síntese nos diversos volumes, né? Assim como na codificação kardeciana você reconhece, digamos, só para citar um exemplo, as partes morais do Livro dos Espíritos perfeitamente desenvolvidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o grande problema é a palavra perfeita e a palavra imperfeita. Nós poderíamos dizer assim: Deus nos criou imperfeito. Ou melhor, nós sempre fomos imperfeitos. Mas esse imperfeito não é no sentido de errado. Deixa eu te explicar. Vamos imaginar que Miguel Ângelo teve a ideia de fazer lá a Pietà. Sim. Então, a ideia surgiu na cabeça dele, por inteiro. É isso que estava na cabeça dele, era perfeito. Aí ele pegou uma pedra e começou a escavar essa pedra, arrumar ela, e, por enquanto que não acabou, para aquela Pietà ser a representação da ideia que estava na cabeça dele, por enquanto que ele estava construindo, a obra estava imperfeita no sentido de não terminada. Mas ela estava perfeita no sentido de que ele estava fazendo, lá com o cinzel, os cortes precisos, mas ainda não tinha terminado. Então, agora o conceito de imperfeito muda. Aí é imperfeito no sentido de que ainda não está perfeito, mas está no caminho certo para a perfeição. Deus nos fez assim, então, perfeito. Mas, por enquanto que a obra não acabou, nós temos esse conceito de imperfeito, mas no sentido de não terminado. O que faltava para terminar a obra? E aí, terminando a obra, aí haveria essa perfeição absoluta. É a aceitação do esquema divino de amor. Isso, aonde há amor, e Deus é amor, está lá em João, a sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, ele repete 2 vezes, Deus é amor. Só pode, em amor, ter liberdade. Não se pode ter amor com prisão. Deus só poderia nos criar baseado naquilo que ele é, que é amor. E sendo amor, teria que ter a aceitação por espontaneidade, por amor. Ora, se ele já nos criasse em amor perfeito, onde que não pudesse ter a opção, logo, esse conceito aí sim seria imperfeito, porque nós não teríamos possibilidade, já estaríamos engessados naquilo. E o que faltava para nós sermos construídos ou acabados é o processo da livre aceitação por amor. E como Deus é extremamente poderoso, ele só poderia criar uma obra poderosa, né? E essa obra tinha de ser baseada, antes de tudo, na sua potência amorosa. Criar coisa que seja impotente não é Deus, porque Deus é toda a potência. Então, nós fomos criados seres potentes, com a potencialidade divina. Nessa sequência de revelações divinas para o homem, até mesmo antes das revelações, como é o caso das inspirações dos profetas, que eram diretamente inspirados por Jesus de Nazaré, e depois a vinda de Moisés, Jesus, a terceira revelação, o Espiritismo, e a quarta revelação, a obra de Ubaldi, sempre nós devemos lembrar do governador espiritual, Jesus, está por trás de todas as revelações. E elas não podem se contradizer, porque é o mesmo Anoure, é a mesma voz, é o mesmo Espírito que está nos aconselhando, nos conduzindo na evolução. E o Espiritismo deixa muito claro que fomos criados simples e ignorantes. Isso traz uma dificuldade para o espírita depois compreender o Ubaldi. Porque no Espiritismo, a obra está toda focada no semiciclo evolutivo. E todos os ciclos têm 2 semiciclos.
um semiciclo, no caso da obra de Allan Kardec, é o semiciclo da evolução. Mas não existe só um semiciclo. Precisa que ocorra, e que ocorreu, o semiciclo da involução. E ele ocorreu, sim, antes. Então, quando Kardec diz, fomos criados simples e ignorantes, tudo bem, está correto. Quando Pietro Baldi diz, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está corretíssimos. Fomos criados com E, que é a criação original. Se nós pegarmos grandes mensagens, aliás, eu até já fiz um seminário sobre isso, e pegar a grande síntese e a grande mensagem significa como se fosse o livro dos Espíritos em relação à obra kardeciana. Tudo que o Baldi vai escrever depois é em decorrência do que foi escrito nas grandes mensagens e na grande síntese. Ou seja, a grande síntese não é uma síntese só de ciência, filosofia, religião e arte, porque inclusive um dos capítulos da grande síntese é sobre arte. A grande síntese é uma síntese da própria obra que vai nascer em 24 volumes, do qual tem inclusa a grande mensagem e a grande síntese. E ela vem fazer uma síntese, na verdade, o que o Baldi falou, meu grande objetivo é dar continuidade ao trabalho de Darwin, mostrando que a evolução não se dá apenas na forma, mas também num processo de psiquismo. Ou seja, a evolução não parou na forma. E ele vai e faz uma coisa mais extraordinária. O meu trabalho também completo de Einstein, porque ele não vem numa visão apenas de uma relatividade cósmica, mas uma relatividade de toda a existência. Então ele coloca que os grandes objetivos da vida dele era exatamente trazer esse conhecimento e exatamente fazer com que esse trabalho chegasse ao coração de tudo como síntese. Existem algumas ideias muito revolucionárias que surgiram com a física do século XX, e a gente vê que quando o Baldi escreveu a grande síntese, essas ideias ainda estavam começando a se tornar de domínio popular. Descoberta, né, de próton, de nêutron, qual que é a estrutura do núcleo atômico. Várias dessas ideias ainda não estavam muito precisas para a grande massa, para as pessoas, de um modo geral. E o Baldi vai tocar em A Grande Síntese em temas, né, dessa natureza, vai falar da estrutura da matéria, vai apresentar, por exemplo, um processo de evolução dimensional no universo, em que o tempo ele aparece a partir de um certo momento. Então é algo interessante, estranho até falar isso, que o tempo aparece num certo momento, mas ele está associado a essa fase beta da nossa evolução. O Baldi fala, né, das fases gama, beta e alfa, que seriam matéria, energia e espírito. E na fase de energia que estaria associada essa noção de tempo que a gente vive, essa noção de tempo que faz parte da nossa experiência humana. Então é muito interessante ver que esse aspecto do tempo, ele nasce como algo emergente, como algo posterior. Então é muito bonito porque a física sempre trabalhou a ideia de que existia um palco espaço-temporal dentro do qual existe matéria, e tudo que se deriva parte desses três elementos básicos. Quando a gente estuda na escola, por exemplo, lá o Sistema Internacional de Unidades, tudo vem de quilograma, metro e segundo, que é massa, espaço e tempo. Esses três ingredientes. Então, sempre foi posto isso como algo dado, essas coisas estão postas, e a partir daí você deduz tudo que vem na física, as leis, a interação entre as partículas, a gravitação, o eletromagnetismo, a termodinâmica e tudo mais. No capítulo 12, diz assim, e essa é uma imagem interessante, que quando houve a queda, Lúcifer arrastou 1/3 das estrelas do céu. Repare que ele é chamado de Lúcifer. Sim. Lúcifer quer dizer portador da luz. Então ele já tinha luz. Olha, é verdade. Aí nós temos a fórmula do Einstein, né? Energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Então já bota aqui, esses seres eram luminosos. E ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, para dizer que só uma parte caiu. Uma parte caiu. E 2/3 ficaram. Agora, do infinito, 2/3 que ficou, significa que ficou infinito. Sim, infinito nunca deixou de ser infinito. O que caiu foi uma parte. E com a queda, é que essa parte ficou finita, compreendeu? Perfeito. Agora, mas veja bem, se ele era a luz, ele tinha uma potência crística, porque ele era do sistema, a potência crística, imagina que potência tinha esses espíritos. A potência é tal
que quando eles caíram e a queda foi única, como explica o Baldi, a concentração dessa luz em energia, e de energia e matéria é que houve a explosão do Big Bang. Então, para você entender esse universo que a ciência chama de finito, mas ilimitado, que a gente não pode medir, mas que começou de um ponto de uma concentração incrível. Era tal a potência desses espíritos que criou o que é o universo. Daí a grande explosão. É verdade. Saiu de uma singularidade e que gerou tudo. Então, se você não coloca nesses espíritos essa potência divina, você não entende o porquê que se fala de Big Bang e essa explosão extraordinária. Sim, quando a gente fala da teoria da queda na obra de Pietro Baldi, temos que lembrar que ela já existia e foi narrada, a teoria da queda, na obra de Kardec. Porém, nas entrelinhas, precisa ter muita perspicácia, precisa estudar muita obra de Kardec para perceber a queda ali. Assim como também a queda está na obra de Rustain. Isso. Então, Kardec, Rustain e o Baldi. É uma sequência aprofundando e dando mais didática para que compreendamos a queda. No Livro dos Espíritos, por exemplo, na introdução, está escrito lá assim, que o Livro dos Espíritos não é um tratado fechado de espiritismo. Ele traz as suas primeiras linhas, um esboço. Tanto é que o primeiro Livro dos Espíritos era 500 e poucas questões. A segunda edição já passou para 1019 perguntas e respostas. No começo, no item introdução, item 6 do Livro dos Espíritos, está escrito muito claro. O universo físico poderia nem ter existido ou deixar de existir, que nada alteraria do universo espiritual primitivo original. Também dentro do Livro dos Espíritos, questão 85, questão 86 e tantas outras, fala da queda de forma disfarçada. Na 85 ele pergunta, o universo físico poderia então nem ter existido? Ou qual é o primeiro? Quem chegou primeiro? Qual que foi criado primeiro? O universo espiritual foi criado primeiro. E o universo físico poderia não ter existido? Sim, poderia ter não existido, se não houvesse a queda. É isso. A grande síntese, como falamos, é o ponto básico, a pedra fundamental da obra baldiana. E dentro dela, se nós pudéssemos, num esforço gigantesco aqui de síntese, resumir a grande síntese numa única palavra, ou talvez em duas, vamos dizer assim, como duas faces da mesma moeda, nós diríamos monismo e evolução. Bom, então vamos primeiro entender o que o Baldi se refere quando cunhou essa expressão, né, monismo, quando se serviu, vamos dizer assim, dessa palavra monismo. Essa palavra já foi utilizada muitas e muitas vezes em outras correntes filosóficas. A famosa obra de Leibniz, né? Não sei se a pronúncia está certa, Monadologia. É o título do principal volume dele, e ele desenvolveu a teoria das mônadas. Então, quando o Baldi se serve da palavra monismo, aquele que já tem uma certa familiaridade com filosofia, ou que já ouviu falar em mônada, pode inicialmente associar a palavra monismo à mônada. Mas seria um equívoco, porque na acepção ubaldiana, monismo tem a ideia de traduzir unicidade, unidade, no sentido de mono, né? de uno, nesse sentido, e não de mônada. Né? Então, essa é a primeira explicação que precisa ser feita. Unidade de quê? Então, ele conjuga dois aspectos também numa supersíntese fantástica. Unidade de princípios e unidade de substâncias. Unidade de princípios que se traduz na lei divina, unidade de substância que se traduz na substância divina. Por evolução intelectual, por evolução moral, nós saímos dessa região.
adentramos a crença em um Deus único através do povo hebreu e através do grande Moisés. Mas ficou o monoteísmo de um Deus antropomórfico, como se ele tivesse a nossa forma, a nossa aparência, a nossa imagem, e se tivesse sentado em uma poltrona com a sua barba branca assistindo a sua criatura. Mas tudo isso orquestrado, planejado pelo nosso Cristo, foi possível e estamos caminhando para o monismo, para a busca de uma substância única na formação de todo o universo, na busca de uma lei que regesse todos os fenômenos do universo. Essa busca, ela é antiga. A palavra monismo não é nova, não foi cunhada por Pietro Baldi. Essa busca é antiga. Acreditava-se que era a terra capaz de gerar todas as outras substâncias, a água, o ar e o fogo. Depois pensaram que era o contrário, que era a água ou que fosse o próprio ar. Então, quando Paulo de Tarso diz que tudo é feito de Deus, que nós estamos em Deus, nos movemos em Deus, né? O fluido cósmico universal, a expressão que se consagrou, né, no meio espírita, na nossa doutrina, seria a substância mãe de todas as coisas, né? E ao pensamento de Deus, a lei, a base sobre a qual essa substância se organiza e floresce e vive, né? O Baldi, certa feita, estava caminhando na praia de Falconara, no mar Adriático, no norte da Itália, e diz ele que o céu se abriu diante de seus olhos e ele viu uma fórmula que nós chamamos fórmula do universo, fórmula filosófica do universo. E ao estudarmos esta fórmula, nós nos apaixonamos por ela. Por isso ela está estampada aqui no nosso peito. E esta fórmula é fantástica. Vocês estão vendo aqui alfa, beta, gama, gama, beta, alfa, fechando um ciclo. Alfa é representação de espírito, beta de energia, gama de matéria, ômega é o símbolo da substância, que é o elemento que forma alfa, beta, gama. Portanto, é o elemento fundamental da criação, é o hálito divino, que vai formar espírito, energia e matéria. Então, nós observamos no nosso universo o chamado ciclo da substância, em que a substância, no seu estado originário, puro, alfa, sofreu um processo de contração, gerando beta, energia, que se contraiu ainda mais, dando origem à nossa matéria física, ao nosso mundo físico. Esta é a primeira fase do ciclo, que se completa com a segunda fase, que é a fase de expansão da substância. Ou seja, nós assistimos aqui uma contração e de cá uma expansão. Na fase de expansão, que é a fase que o nosso universo vive atualmente, nós observamos matéria restituindo energia e a energia restituindo o seu potencial ao espírito. Portanto, tudo parte do espírito, tudo retorna para o espírito. Essa fórmula é fantástica. Nós precisamos parar para pensar nela, porque ela vai resolver uma série de incongruências e de mistérios que nós convivemos com ele no nosso mundo. Essa fórmula tem um alcance científico, filosófico e religioso. Primeiro que ela nos dá uma ideia de unidade, porque aqui nós vemos uma perfeita igualdade entre espírito, energia e matéria, que são uma coisa só, como não poderia ser, porque tudo tem a sua origem numa fonte única que é a mente divina. Então Deus não poderia criar elementos distintos
tendo em vista de que tudo vem do seu pensamento. E Deus só pode gerar pensamento, porque Ele é pensamento. Então, Deus é uma abstração que gera seres abstratos também. Então nós admitimos, segundo esta fórmula, que tudo abrange para nós, porque toda a obra de Ubaldi se desenvolve em torno desta fórmula. Esta fórmula é a grande síntese, onde Ubaldi vai, naturalmente, na sua obra fundamental, a grande síntese, vai nos apresentar esta fórmula, mas ao longo de todos os seus 24 livros, ele vai abordar aspectos desta grande fórmula, dessa fórmula unitária do universo, a fórmula monista do universo, que é a teoria de tudo, é a teoria de campo unificado. Nós podemos enxergá-la aqui. Então ela é a expressão também matemática da lei. Então nós vemos no primeiro instante em que o espírito criado puro, como essência, como uma abstração, sem formas, né? A única origem que pode ter o espírito é o mundo divino, né? A mente divina, onde Deus cria a partir de uma substância incriada, porque Deus é incriado, naturalmente. Então a substância também o é. Portanto, a criação primária do ser, do espírito, é algo que transcende a nossa razão, porque ela é pertinente ao universo do absoluto. Ela se deu fora do tempo, fora do espaço, e é algo completamente inacessível à nossa razão atual. Mas o fato é que esse pensamento puro, criado por Deus, este ser assim estabelecido, de certa forma, optou por fazer um outro tipo de vida, que não aquele que propunha o Criador. E disso resultou uma condensação do espírito, uma retirada do espírito do mundo divino, que o Ubaldi vai chamar de queda do espírito. Isso. Porque a ciência ela coloca que a consciência é um epifenômeno da matéria. Ou seja, a matéria vai se organizando, por acaso, essa organização ela vai se dando, e no momento que dá essa organização, forma-se então a matéria gera consciência. Essa teoria não explica nem nada de todos os fenômenos que existem na vida, mas elas estão lá. Agora, outra teoria que nós temos, então nós só temos duas teorias. Ou tudo é matéria, ou tudo é consciência. Quer dizer, não tem outra saída. Ou é tudo matéria, ou é tudo consciência. E dentro desse campo, nós temos então o Ubaldi trazendo para a gente uma solução extraordinária. Ou seja, nós temos uma só substância, que é exatamente a síntese do monismo ubaldiano. Essa substância, a partir de algo que existe fora do tempo e do espaço desse universo, se contrai na forma de consciência, depois se contrai na forma de energia, depois se contrai na forma de matéria, e a evolução é a expansão ao contrário desse semiciclo, que é exatamente a vinda de Deus e a ida para Deus, formando então todo o conceito que existe na matéria. E isso não se dá de uma forma isolada. Aí o Ubaldi traz outra contribuição que eu acho extraordinária, que é que cada unidade menor é formada de outras unidades menores que contribuem na formação das outras unidades maiores. Ou seja, ele mostra a evolução das unidades coletivas. Quando a gente fala, por exemplo, na teoria do Big Bang, é muito comum existir essa pergunta, se eu não me engano é de Santo Agostinho, né, o que Deus fazia antes da criação do universo, ou o que existia antes da criação. Mas a concepção da ciência, né, a concepção materialista da ciência hoje é de que o próprio tempo é uma propriedade que nasce com o universo. Então não faz sentido falar de antes. Então, né, sempre foi um desafio. Essa noção do Big Bang, nós temos lá o Einstein, por exemplo. O Big Bang é uma teoria que foi derivada das equações de Einstein. Einstein propôs as equações que descrevem a dinâmica do espaço e do tempo. Algo muito estranho para a concepção de Newton, que para Newton espaço e tempo eram coisas rígidas postas. Einstein mostrou que não, que espaço e tempo eles têm propriedades que mudam. E essas propriedades, como essa coisa muda em função da presença de matéria, é descrito pelas equações de Einstein, as equações da relatividade geral. Mas
o que o Einstein, o que é surpreendente é que a teoria do Big Bang, ela nasce das equações do Einstein. O padre Lemaitre, ele estudando as equações, chegou na proposta do Big Bang, e o próprio Einstein não aceitava a teoria. Olha que interessante. O cara, né, a pessoa que criou as ideias que deram origem à teoria do Big Bang, não aceitava a teoria, que era uma consequência natural das suas equações, de que a grande lei que a gente vai ver ser expressa lá em A Grande Síntese é a lei da evolução. O Baldi fala, ele nos relata isso na sua biografia, que houve um certo momento de sua vida onde ele tinha várias perguntas, tentando responder alguns porquês da sua mente, e um dia o professor falou na aula a palavra evolução. Ele disse que aquilo soou como um trovão, né, como algo muito forte, e vibrou dentro dele. Então a gente vê essa ideia da evolução está presente no pensamento baldiano desde o começo. Ele acredita a Kardec, ao trabalho, né, dos espíritos codificado por Kardec, o mérito de ter descortinado o panorama da reencarnação, que para ele foi um ingrediente que, quando ele e o Baldi estudou o Livro dos Espíritos, serviu de base para muita coisa que ele escreveu, né, para muita coisa que ele captou intuitivamente. Então o Baldi vai partir dessas ideias e propor que o universo ele vive um processo de evolução muito mais transcendente, muito mais profundo, muito mais grandioso do que a mera evolução que a gente aprende com Darwin, por exemplo. O Darwin nos ensina a evolução das formas biológicas, e o Baldi vai falar que a evolução está em tudo, em tudo. Desde a concepção da matéria mais simples até a grandiosidade do gênio, é um processo único que se encadeia, e aí a gente vê a ideia que ele trabalha com tanto cuidado, e que também é um dos princípios da sua obra, está lá na Grande Síntese, capítulo 6, o monismo, a ideia do monismo, de que só existe uma única substância no universo, um único elemento, e esse elemento ele vai sofrendo um processo de transformismo, um processo de transformação. E dessa transformação advém o conceito, ou a ideia da evolução. Então esse é um movimento chave que vai explicar o nosso universo, porque desta queda do espírito surge o universo físico. Então o primeiro ciclo da substância, que é o ciclo de condensação da substância, representa a retirada do espírito puro, criado assim, do reino puro, dando origem ao universo físico, o universo da matéria, o universo do espaço-tempo, que, segundo o Baldi, é fruto de uma revolta, né, simbolizada na revolta dos anjos, ou na queda do paraíso, né? Então esse primeiro movimento, ele vai explicar a criação do nosso universo, porque essas forças partiram dessa realidade inacessível e se condensaram para formar o universo físico. Portanto, nesse ponto aqui nós situamos o Big Bang, porque a partir dessa condensação haverá um rebote dessas forças, uma reverberação dessas forças intensamente contidas no ponto de singularidade inicial do universo, né? O átomo primordial, assim chamado. A partir daí há então o fenômeno de expansão e de explosão do nosso universo, que consiste no caminho de volta, na restituição do espírito puro. Então, assim nós entendemos que a evolução é uma recomposição de um movimento de desmoronamento do universo. Então houve um processo de desmoronamento, que o Baldi explica para nós que é um desmoronamento dimensional, uma queda de dimensões, uma contração de dimensões, que é inclusive uma expressão da teoria das cordas, né? E a partir daí o universo entra em expansão, e nós estamos em meio a essa expansão, e agora encontramos um significado para essa expansão. Essa expansão está nos levando de volta para casa. Então a evolução é a nossa lei de salvação, onde nós estamos retornando ao reino de origem, ao reino divino. Então é fantástico, é mágico essa fórmula. É simples, é tão fácil de se entender, e ela vai englobar tudo, vai englobar as teses científicas, inclusive da atualidade, vai englobar também os mitos cosmogônicos, os mitos da criação, mas, sobretudo, ela vai albergar a cosmologia judaico-cristã, ou a cosmologia do Cristo,
né? E nós vamos compreender que o nosso universo e todos que habitamos este universo somos espíritos que nos evadimos da casa paterna e agora nós estamos num processo de retorno, tal qual Cristo nos explicou na parábola do filho pródigo. Se Deus é a consciência, por que que o átomo, que é o produto primeiro da criação, é inconsciência? Se Deus é pureza, por que que se diz que a matéria é impureza? O tempo inteiro, na revelação espírita, a matéria é associada à impureza, né? Se Deus é bondade, por que que no nosso universo existe o mal? Diz Kardec lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, antes do comentário à prece do Pai Nosso, que de Deus não pode provir o mal. É ilógico, porque entre causa e efeito não pode haver disrupção. Então, seria uma desnatureza o estado primeiro da criação ser uma negação dos atributos da divindade. Sim. E aí você cai na ideia da queda. O Baldi só foi ter esse insight em 1951, quando da redação de Deus e o Universo. E esse é, digamos assim, a véspera da sua vinda para o Brasil. E pode-se dizer que, embora ele tenha tido o insight da queda lá na Itália, né, com a redação de Deus e o Universo, nós poderíamos dizer com muita propriedade que a chamada teoria da queda, o Baldi a desenvolveu nos 14 volumes desenvolvidos aqui no Brasil, com destaque para o sistema, queda e salvação, e Cristo, né? Mas que está presente em todos os outros, por assim dizer. Então, com o desenvolvimento da queda, formam-se e completam-se os dois semiciclos da obra baldiana. O da evolução, que vai do átomo ao arcanjo, e o da involução, que explica a origem do universo, a origem dessa parte que poderia nunca ter existido e que só existiu em função da queda, mas que deixará de existir quando esse ciclo se completar. No Livro dos Espíritos, livro 2, que é o que trata do mundo espírita, né, o capítulo 1 se chama Dos Espíritos. Verdade. Então, Kardec vai tratar sobre origem e natureza dos espíritos, e ali a gente vai ver os espíritos alertando, né, que faltam elementos para a gente entender com profundidade alguns aspectos da origem do espírito, né? Falta-nos maturidade espiritual. Lá no comecinho do Livro dos Espíritos, a gente lembra que para compreender a natureza íntima de Deus, falta-nos o sentido, né? Falta-nos uma capacidade de percepção que acreditamos que o professor Baldi já tinha desenvolvido de modo mais maduro do que nós. Daí a possibilidade dele de acessar essas revelações. Mas nesse capítulo, Kardec vai tratar também do tema mundo normal primitivo. Olha o título, né? Está no Livro dos Espíritos, mundo normal primitivo. E aí ele vai tratar da questão de que existem dois mundos, né? O mundo dos espíritos e o mundo corporal. E ele faz a seguinte pergunta para os espíritos, é a pergunta 86, vou trazer aqui. O mundo corporal poderia deixar de existir? Ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita ou do mundo dos espíritos? A resposta é de certo, sim. Eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Né? Isso aqui suscita, para nós que já tivemos contato com a obra baldiana, isso suscita uma questão, né? Olha só, o mundo material, corporal, ele poderia nunca ter existido, e isso não alteraria a essência do mundo espírita. Mas como assim, se é na matéria que a gente aprende? Né? Como é que não alteraria a essência? O Baldi vai tratar muito dessa temática, ele vai enfatizar isso em vários momentos, de que quando o Espiritismo fala da criação simples e ignorante, ele avalia isso lá no livro Sistema, né? Nós deixamos a indicação de leitura para os amigos, ele dedica 2 páginas a analisar o processo da criação simples e ignorante, e ele vai dizer que, no entendimento de Ubaldi, Kardec não teve condições de penetrar mais do que além daquele ponto. Então ele partiu daquele ponto da criação simples e ignorante, né? O ser com todos os seus potenciais a se despertarem,
iniciando a sua jornada. Partir desse ponto seria o processo que a gente entende como segunda criação, porque a criação original seria a criação puramente espiritual. O Baldi vai defender muito essa ideia. Se Deus é espírito, se Deus é a essência espiritual, se Deus é amor, se Deus é grandeza, o que pode nascer dele é apenas isso. Só grandeza, só excelsitude, só sutileza, só espiritualidade superior. Então, esse processo de diferenciação do eu maior Deus em eus menores, que somos nós, os seus filhos, seria esse processo de primeira criação. O universo contém matéria, energia e espírito. E aí está a evolução. Conforme a gente observa, né? No Livro dos Espíritos, questão 540, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou por ser átomo. Mas não existe nada no universo material que seja de um ciclo que vai para um lado só. Isso causa desequilíbrio. Se houve ou se está acontecendo evolução, é porque existe um momento em que houve involução do espírito vindo à energia e da energia condensando essa concentração dinâmica na matéria. Período de involução. Faltava a nossa ciência estudar o espírito, e eu vou explicar já já. Se a gente observar aqui a grande equação da substância, na parte inferior aqui da matéria, na obra de Pietro Baldi, um antissistema, para os espíritas, os mundos primitivos e inferiores, e lá no alto, o sistema na obra de Pietro Baldi e os mundos divinos na obra espírita. Na época da grande síntese, né, o materialismo que imperava, né, ele possuía uma visão, né, que é a visão do lado material da vida. E então você não podia ver o aspecto mais profundo, que é o aspecto espiritual. Sem dúvida, a ciência materialista produziu, criou, mas era necessário ultrapassar aquele tipo de ciência, né? Estava na hora de continuar o caminho que foi percorrido até aquele ponto, mas continuar com uma ciência espiritualista, pois o espírito, ele não é um fenômeno abstrato, isolado. Na verdade, o espírito ele invade todos os fenômenos, inclusive biológicos. Ele é fundamental, por exemplo, em patologia, em terapia, fisiologia, certo? O próprio dinamismo vital, que é vibrante, né? Ele está todo permeado pelo espírito. Não há como dissociar o espírito, mesmo dessa realidade tangente que nós, ou tangível seria melhor o termo, né, que nós observamos aí com sentidos, né? Então, o materialismo ele fez do homem um ser mau, né? Olha o que sua voz na grande síntese nos diz. Ele nos fez um ser mau, dedicado a oprimir o seu semelhante, né? A ciência ela tornou o homem perverso. Então, sua voz nos afirmou que iria realizar o contrário, certo? Ela iria fazer do homem um ser justo e bom, né, dedicado a beneficiar os seus irmãos. Sua voz nos disse que, por meio da própria ciência, ela faria do homem um ser melhor. A ciência com uma nova ética, é claro, e uma nova civilização. Então, todos esses subtemas estão correlacionados. Você teve uma inspiração grandiosíssima em elencar nessa ordem, não é? Porque estão todos correlacionados, né?
Então, a nossa razão, ainda falando sobre essa nova ciência, a nossa razão, ela não é absolutamente medida das coisas, né? Nós somos ciência, né? Ela representa uma fase. Então, na verdade, a nossa consciência, ela é um fenômeno entre fenômenos. É o que nos diz lá na grande síntese. Achei essa frase estupenda, maravilhosa, né? Então, a ciência que o homem construiu no passado, ela teve o seu valor. E o homem teve que criá-la como a criou. Né? Tudo certo. Né? Mas, na época da grande síntese, o homem chegou a um ponto em que, para ele poder avançar, não é? Era preciso criar uma nova ciência. Né? E diz o Baldi que tudo tem origem nessa substância. Essa substância, ela é incriada, é uma substância divina. É o substrato da criação, é o que dá sustento a toda a realidade, a tudo que existe. Tudo que existe é feito de alguma coisa que não se sabe o que é, e chamamos de substância. Então, substância não se define, substância não dá a conhecer a sua natureza, né? É algo abstrato, é uma parcela do pensamento divino, uma parcela não limitada do pensamento divino. Então, essa parcela se individuou para gerar o Espírito, o Filho de Deus, criado à imagem e semelhança do seu Pai. Então, segundo essa concepção, os Espíritos foram criados no mundo divino, nasceram no seio do absoluto, não havia outra possibilidade. Feitos de substância incriada, individuada em eu sou menores, né? Filho do eu sou maior. Então, essa é a concepção de Ubaldi da criação, chamada criação originária, criação primária, que se deu fora do tempo, fora do espaço, portanto, inacessível à nossa razão, tão limitada razão insuficiente para entendermos ainda mais esse processo originário de criação. O fato é que o ser criado como um Deus também, e espalhados ao infinito, porque os filhos de Deus, né, foram infinitos, diz o Baldi que parte desses infinitos filhos divinos, esses infinitos eu sou menores, partes decidiram, optaram por uma outra vida que não aquela que o Criador oferecia. Segundo Baldi, eles tiveram uma pretensão inadequada de crescimento, algo que não podia realizar-se no universo absoluto. E o resultado disto foi uma inversão desta força. Ou seja, a pretensão de crescimento deu origem à contração do ser, que nós chamamos então de queda do espírito, que é uma precipitação dimensional do ser. O resultado desse processo foi o nascimento da matéria e a formação do universo físico, que compreendemos de imediato não tratar-se de uma obra original do Criador, mas de uma segunda criação, uma criação produto de um desmoronamento, né, de uma revolta, de uma fuga do seio divino. Então, segundo Baldi, essa é a origem do nosso universo, do universo físico. Por isso o universo nasce do caos, segundo a ciência, né? Então nós situamos aí o Big Bang, que segundo a ciência, houve uma condensação de forças que saltaram, não se sabe de onde. Olha que linguagem interessante da ciência, né? Saltaram, caíram, precipitaram-se, né, de uma outra realidade e condensaram-se num ponto adimensional, né, chamado singularidade, dimensão nula e densidade infinita. E o que aconteceu? Esse ponto explodiu, porque reverberou sobre si mesmo. Essas forças contidas da substância, né, que não podiam existir desta forma, elas reverberaram, produzindo então o fenômeno da expansão cósmica. Portanto, nós vivemos agora a segunda fase do ciclo, porque na primeira fase o espírito se condensou em energia, a energia se batumou em matéria.
E agora nós vivemos a segunda fase do ciclo, em que a matéria restitui energia, a energia está recompondo o espírito na sua originalidade. Quando nós lemos lá no Livro dos Espíritos que o arcanjo começou por ser átomo, 540, a questão do Livro dos Espíritos, está inserido nesse raciocínio, né? Em que o Espiritismo vai estudar a grande viagem da alma, da matéria ao anjo, das furnas avernais, né? Dos precipícios abissais da matéria, às claridades divinas, como nos diz André Luiz, né? Que define a evolução como o retorno a Deus. Mas há uma gama de pessoas que abraçaram a ideia de dar continuidade a a obra de Ubaldi, né? Isso, na verdade, é uma escolha, né? Lá em O Destino Seguindo Cristo, Ubaldi coloca textualmente isso, né? A minha parte está terminada, né? A parte do projeto, né? A execução fica por conta daqueles que decidirem abraçar a sua função. E esse é um aspecto importante, ele também ensina lá no sistema, né? Quando ele fala da hierarquia de funções. E esse é o grande entendimento que a gente tem que ter. A gente, que eu falo nós, que somos um instituto, os conhecidos e os não conhecidos, né? Que é uma hierarquia de funções. O que pressupõe a hierarquia de funções? Pressupõe a obediência ao seu papel em função de um centro só, que é a lei de Deus, ou se a gente quiser, a própria obra. Então, essa ideia, cada um no Instituto cumpre uma função, né, específica em relação a esse grande projeto que é a divulgação da obra, preservação da obra, manutenção da obra neste mundo, ou dessa ideia elevada para que ela sobreviva nesse mundo neonônico-sistema, para que esses herdeiros espirituais, como assim o próprio Ubaldi chamou, venham a cada vez mais, né, agregar e somar a nós.